Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai começar a utilizar o nosso CodeBright junto aqui com o nosso guide. A intenção é fazer 3 vídeos para rodar esses casos básicos do próprio tutorial. O tutorial você pode encontrar inclusive disponível lá no site da UPC. Minha versão é um pouco antiga, ela é de 2017, mas esses 3 primeiros casos básicos, que é um de fundação rasa, um de problema de fluxo térmico e também de transporte de massa de fluido, são problemas tradicionais, simples, básicos, que são utilizados principalmente para nós validarmos o nosso programa. Então, ele provavelmente não alterou nenhuma das etapas, ou mesmo como configurar esses 3 problemas. Então a gente pode continuar usando esse tutorial de 2017, vocês podem encontrar o de 2023, 2022, que ele provavelmente vai estar com esses mesmos problemas sem alterações. O primeiro problema é um problema puramente mecânico, vocês podem encontrar então aqui no tutorial, é o problema em que a gente vai aplicar uma carga, basicamente seria equivalente à transferência de tensão que uma fundação rasa faria, né, no seu solo. Ou seja, a transferência de carga que a fundação rasa transferia para o nosso meio terroso aqui. No nosso caso, a gente vai ter então todo o desenvolvimento do bool de tensões e também os deslocamentos que a gente consegue calcular. Essa aqui é a solução de Boussinesq, que a gente inclusive pode depois comparar com o que a gente obteve aqui no nosso CodeBright, tá bom? Então a gente vai fazer esse primeiro problema. Inicialmente, vou deixar ele aberto aqui do lado, para caso eu precise lembrar de alguma informação, ele está aqui disponível para a gente. Vamos abrir o guide, clicando no botão esquerdo 2 vezes. Está iniciando o nosso programa. Legal. É uma licença acadêmica. Agora, eu preciso falar o seguinte para o guide. Olha, guide, eu quero que você seja o interpretador aqui, que no final, que eu defini tudo que eu preciso, que eu realmente tiver um modelo pronto, você converta essas informações de tal forma que o CodeBright seja capaz de ler os dados e depois processar. Para isso eu vou aqui em Data, Problem Type, Examples, CodeBright 2022-11. Legal. Ó, ele colocou aqui pra gente, tá vendo? Ó? Problem Type Loaded, ou seja, tipo de problema carregado, 22 condições lidas e um material lido. Então estamos aqui com o nosso problema. Inicialmente eu vou definir então a nossa geometria do problema. Tá? Ó, antes de tudo, a melhor coisa, mais sensata a ser feita é você salvar. Ó, eu já tenho aqui, inclusive, esse problema de fundação profunda. Eu geralmente salvo uma pasta chamada CBWorks e eu vou salvando aqui nos problemas. Vou começar então, ó, eu já tenho, mas eu vou salvar em cima dele. Shallow Foundation. É o primeiro problema aqui. Salvei e vou começar. Primeiro então eu defino minha geometria. Tá? Essa aba do lado direito, se vocês não tiverem, vocês conseguem ativar elas indo aqui, ó. Utilities, Tools, Toolbars. Aqui você clica em Right Button e coloca Inside. No de vocês provavelmente está None, que aí ele desaparece. E aí você fica utilizando só os outros menus. Eu gosto de manter esses botões na lateral direita, que eles facilitam para mim a inserir os meus dados, tá bom? Então eu vou colocar em Right Button, Inside e vou deixar ele ativado. Vou aqui em Geometria, Create, e eu começo criando os meus pontos. Pessoal, o guide ele tem uma hierarquia geométrica. O ponto é o elemento mais básico, é o primeiro. Depois, nós precisamos definir linhas que conectam os pontos. Posteriormente, temos os planos, que são definidos por linhas que definem uma determinada geometria plana, ou mesmo não precisa ser plana, tá? Define uma superfície. Linhas que definem uma superfície. Pode ser plana, como pode ser não plana. E depois, definimos o nosso volume. O nosso volume, precisamos de superfícies que elas definem um determinado volume. Não pode ser uma superfície aberta. Você não pode definir 3 superfícies, 1, 2, 3, 4, 5 superfícies, por exemplo, tentando fazer um cubo.
concorda? Um cubo, necessariamente, ele precisa ter 6 superfícies, você não pode deixar ele aberto. E a mesma vale para as nossas superfícies, você não pode ter linhas abertas, elas precisam estar conectadas em todos os pontos. Bom, eu acho que fica mais fácil a gente começar inserindo os nossos problemas. Então, a gente começa definindo os nossos pontos. Vou entrar com as coordenadas aqui embaixo. Ó, eu cliquei aqui embaixo, tá vendo? Command, e vou entrar com a minha coordenada inicialmente, que vai ser 0,0. E dou um Enter. Aqui é o ponto que eu acabei de criar, que vocês podem ver. Esse ponto aqui, tá vendo? O segundo ponto, ele vai estar na posição a 100 metros no eixo X e 0 no eixo Y. 100,0. 100 em X, 0 em Y. Enter. Professor, não consigo ver esse ponto aqui. O que eu faço? Ele criou esse ponto? Eu acho que não criou. Criou? Criou. Criou sim. Você vem aqui na aba do lado esquerdo, ó, e clica em Zoom Frame. Tá vendo? Ó? Quando você clica aqui nesse botão, ó, pronto. Ele dá um zoom e coloca na sua tela tudo que você já introduziu. É isso aí, jovem Padawan. Depois, o terceiro ponto é 100,100. Ou seja, esse ponto ele está na coordenada x 100 e a coordenada y dele é 100 também. Dou um Enter. Ele inseriu. Ah, eu não consigo ver. Clica aqui novamente e a gente consegue. Ou você pode usar o scroll, o botão do meio do mouse, ó. Ele aproxima, afasta e aproxima, né? Aproxima e afasta, tá bom? O botão do meio. Você pode usar o scroll, que ele também pode ser utilizado dessa forma. Ou se você segurar o Shift também, ó, e segurar o botão do meio do mouse, você também consegue andar. Isso aqui é com o Shift segurado e com o botão do meio segurado também. Bom, o quarto ponto que eu preciso introduzir, ele está em 10,100. Coordenada x 100, coordenada x 10, desculpa, eu errei, e coordenada y em 100. Dou um Enter e a última coordenada é 0,100. Pronto, pessoal. São essas as minhas coordenadas, tá bom? Dou um ESC. ESC é para finalizar, não quero inserir mais pontos. ESC. Não quero inserir mais pontos. O ESC é o botão que está no canto esquerdo superior do seu teclado. O botão mais no canto esquerdo superior. Agora eu preciso definir as minhas linhas, agora que eu tenho os meus pontos. Eu vou aqui em Create, Line e Join. Eu quero juntar pontos, tá vendo? Ó, ele vai formar um quadradinho. Quando ele está sem necessariamente juntar pontos, ele fica com a cruz. Quando eu coloco em Join, ele forma um quadradinho. Clico o botão esquerdo em cima desse ponto. Ó, estou puxando uma linha a partir desse ponto. Clico o botão esquerdo em cima desse ponto. Pronto, ele ligou. E eu vou ligando, eu vou clicando em cima dos pontos que já estão criados, tá vendo? Ó? Até eu fechar. Depois que eu fechei, eu clico ESC ou dou Enter. Enter não funciona. Clico ESC. Pronto. E ESC de novo, porque eu não quero definir. Tá vendo, pessoal? É isso que eu estava dizendo anteriormente para vocês. Agora eu consigo criar uma superfície aqui dentro. Por quê? Porque essas linhas, elas definem uma superfície fechada. Se eu não tivesse, por exemplo, essa linha, concorda? Se tivesse essa, a minha geometria estaria aberta, eu não conseguiria criar uma superfície. E para criar a superfície, eu vou em Create, vou criar uma superfície plana, nesse caso, ó, Plana Surface, e eu seleciono as minhas linhas. Eu posso clicando uma por uma, ou eu posso clicar, tá vendo? Ó? Eu solto, não preciso segurar, não estou segurando com o botão esquerdo do mouse, só cliquei e soltei. Arrasto até para cá e clico novamente com o botão esquerdo. E depois que eu selecionei todas as linhas, eu pressiono ESC. Pronto. Criei a minha superfície. Essa geometria rosa aqui é uma superfície que está criada dentro desses outros quadrados. Dessas outras linhas, tá bom? Em azul. Pressiono o ESC de novo e temos aqui, portanto, a nossa superfície. Eu vou salvar o nosso problema. Sempre é bom salvar para backup. Nunca esqueçam disso. Próxima etapa, atribuir as condições das propriedades materiais no nosso problema. Mas antes disso, é importante, interessante de definir, na verdade, as propriedades gerais do nosso problema. Vai ser um problema mecânico? Vai ser um problema hidráulico? Vai ser um problema térmico? Vai considerar o efeito da gravidade? Qual é o tipo de solver que eu vou utilizar? Qual é o erro necessário introduzir? Qual é o resíduo que eu vou permitir? Essas informações eu consigo inserir indo aqui em Data, em Problem Data,
e Problem Data. Clico no botão esquerdo do mouse e vou abrir isso aqui. Aqui eu vou inserir o título do meu problema. Aqui, ó, Shallow Foundation, ou seja, ou em português, fundação rasa, tá? A gente pode até colocar, ó, tensões, análise de tensões. É isso que eu vou pôr, análise de tensões. É o primeiro problema que eu vou colocar. Eu vou executar ele totalmente, eu também posso escolher em apenas criar os arquivos, não é esse que eu quero, então eu vou aqui em Full Execution e vou manter a gravidade em menos 9.81. Ou seja, eu vou considerar o efeito da gravidade também. É um problema axissimétrico, necessariamente, em torno do eixo Y, que a gente vai considerar. Não é um problema de estado plano de deformação. E aqui nas equações que eu vou resolver, é só a primeira equação, a equação de equilíbrio mesmo. Tá bom? Não vai ter grandes deformações, portanto, apenas o deslocamento que eu vou determinar vai ser considerando pequenas deformações. Ou seja, vamos ter 2 graus de liberdade por nós, deslocamento em x e em y. Estratégias que a gente vai utilizar, a gente vai usar um solver direto mesmo, próprio que já vem integrado no nosso CodeWright. Essas informações, não vou entrar em detalhes agora, mais para frente a gente explica o que significa cada parâmetro. Aqui são os dados do erro que você precisa introduzir para garantir não apenas convergência, mas que o problema ele está bem definido. Se você colocar valores muito grandes, o seu problema ele sempre vai ter um resultado, ou quase sempre, mas em muitas situações ele vai perder precisão. Ou seja, talvez ele nem tenha validade quando você tratar ele. Ele vai permitir qualquer coisa é permitido, então o resultado que ele pode emitir pode não estar condizente com a realidade. Portanto, a gente geralmente coloca valores bem baixos, principalmente para o resíduo, que é a Maximum Nodal Balance Force, é o resíduo que a gente chama quando a gente resolve o nosso problema não linear. Esse é o principal fator que a gente tem que manter ele bem baixinho. Ele não pode ser um valor muito alto. No nosso caso, a gente vai considerar ele 1e a menos 8. Estou lendo aqui no tutorial, que é o valor que ele manteve. Output, eu geralmente não gosto de escrever todas as informações. Eu não consigo interpretar todas. Quando ele coloca todas, fica complicado interpretar tudo que está escrevendo no arquivo gen.out. Então eu coloco apenas algumas informações parciais, que são aquelas que realmente me interessam. Vocês podem manter total, não tem problema nenhum. Não sobrecarrega o sistema, é só para ficar mais fácil para eu conseguir visualizar o que está acontecendo. Eu vou aqui em Accept. Beleza. Isso aí. Então, a gente vai resolver um problema puramente mecânico, como está escrito aqui. A gente vai usar um solver direto e com esses erros, tá? Ou seja, na verdade, alguns não são nem erros necessariamente. Esse é o valor máximo de deslocamento absoluto que eu permito, também não é muito grande, e em correção entre interações. Esse não. Esse aqui é o nosso resíduo que realmente tem que ser um valor baixinho, tá bom? São os erros que a gente chama, que a gente tem que atribuir no nosso problema. Depois que eu dei um accept, eu fecho e salvo. Próxima etapa é definição das propriedades materiais. Eu vou aqui em Data e em Materials. Clico no botão esquerdo. Ele vai abrir aqui para a gente essa janelinha para nós. No caso, é apenas um solo, que a gente vai ter, é um problema puramente mecânico, e linear elástico, que a gente vai tratar. Problema puramente mecânico e linear elástico. A gente vem aqui, portanto, ó, Linear Elasticity, clica no botão esquerdo do mouse, ele dá, se você manter ele em cima, vamos ver. Ó, se eu manter ele aqui em cima, vamos ver, ele até mostra, é como se fosse um manual, um tutorial para você, um help, uma ajuda, para você conseguir visualizar qual parâmetro você precisa inserir. Então, o primeiro de todos, que é o ITYCL, é 1, para um problema linear elástico mais simples. O primeiro parâmetro vai ser o módulo de Young, o módulo elástico, e o terceiro parâmetro vai ser o coeficiente de Poisson. São esses parâmetros que a gente precisa para esse problema. ITYCL significa o quê? O I é que é um problema, a variável é inteira, integer. O TY é de type, tá? Tipo. E o CL é de lei constitutiva. Isso aí significa, então, que é uma variável inteira
que vai definir as nossas tipo da lei constitutiva nossa. Tá? Integer Type of Constitutive Law. Clico no botão esquerdo. Aqui então vai ser 1. A lei constitutiva é a primeira, que é modelo linear elástico. O P1, que é o primeiro parâmetro, é o módulo elasticidade, que eu vou colocar 3000 MPa. E o P3 é o meu Poisson, que é 0.3. São essas propriedades que eu preciso atribuir apenas. Como que eu faço para ir para o lado? Eu clico em cima, pessoal. Ó, cliquei 2 vezes em cima, vou voltar. Clico aqui em cima uma vez, clico 2 vezes em cima aqui do meu 1. Estava 0, né? Eu coloco 1, e depois eu pressiono o Tab, a tecla Tab, ele vai para o outro. 3000, tecla Tab. Não faço nada com esse 2 porque ele é a variação do módulo de Young com a porosidade e eu não quero que tenha essa variação. Digito novamente Tab, digito 0.3 e depois eu clico no botão esquerdo do mouse fora, para sair mesmo. Ó. E aí eu vou salvar essas propriedades nesse solo, ó, aqui do lado. Update Changes. Clico no botão esquerdo e agora eu vou atribuir essas propriedades numa superfície. Assign Surfaces, porque é no superfície, é um problema 2D. Clico em cima dele, clico em cima da minha superfície aqui roxa. Selecionei e depois eu clico ESC. Legal. Atribuir essa propriedade para esse material. Vou fechar aqui. Agora, o que eu vou fazer? Próxima etapa é atribuir as condições de contorno do meu problema. Eu vou em Data novamente e vou em Conditions. Temos aqui as nossas condições. As condições que eu vou atribuir são condições em linhas, tá, pessoal? Não são condições em pontos. Então eu vou aqui, ó, nessas linhas, tá vendo? É ponto, linha, superfície e volume. Eu vou selecionar a linha. E aqui, no problema que eu estou resolvendo, eu vou fixar deslocamento em Y, aqui na região de baixo. Eu vou impedir que o solo ele se desloque na direção vertical aqui embaixo. E para isso eu clico aqui, ó, prescrever na direção Y. Quer ver que eu vou impedir deslocamentos nessa direção. E eu atribuo para a linha. Ó, clico em cima dele, ficou vermelho. E depois eu pressiono ESC, que está escrito aqui embaixo. Ó. Ou entro com mais linhas, o que eu não quero, ou pressiono ESC para sair. Pressiono ESC, saiu. Aqui nessas duas, tanto na linha da direita quanto na linha da esquerda, eu vou querer impedir o movimento em X. Tá? Que ele não tenha deslocamento nessa direção aqui, na direção horizontal. Então eu clico aqui em X Direction Prescribed, prescrever direção X, atribuir, clico aqui e clico aqui. Cliquei nesses dois e depois eu aperto ESC. Legal. Atribuir essas propriedades então de contorno do meu problema. Bom, depois a próxima etapa, pessoal, é atribuir a minha carga, mas eu não quero atribuir a carga nesse intervalo. Eu vou fazer em 2 intervalos aqui. Bom, vão ser 2 intervalos então que eu vou resolver meu problema. Eu estou procurando aqui quais são aqui achei o intervalo no meu. Deixa eu mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Estou descendo aqui realmente o tutorial para lembrar. Estou nessa parte. Legal. Então, eu vou nessas primeiras propriedades que ele já atribuiu. Ele criou uma propriedade 2. Tá, eu vou fazer uma forma mais organizada do que ele está fazendo. Vou fechar isso aqui, então. Antes de fechar, não fechem não. Se fechar, volta para cá. Tá? Se fechar, vai lá em Data e Conditions. Eu vou atribuir as condições iniciais. Ó. Eu vou aqui nessas superfícies e vou atribuir as condições iniciais. Initial Unknowns. Realmente eu não vou ter nenhum deslocamento inicial, tá? Na superfície, e eu vou atribuir. Ó, é nessa superfície que eu preciso clicar primeiro. Depois eu clico aqui nesse menu e vou em Initial Unknowns. Significa o quê? Tá? Que são as variáveis iniciais que serão zeros, tá? Variáveis iniciais. Variáveis unknowns é basicamente incógnitas, tá? São as incógnitas iniciais que serão todas zeros. Eu vou atribuir na superfície do finish. Ó, o que eu fiz? Assign, clico em cima e depois pressiono o ESC ou clico aqui em finish. Vou aqui novamente no meu menu e mudo para porosidade inicial. Porosidade inicial eu não lembro, deixa eu procurar aqui. Aqui, ó, vamos procurar. Resolvi esse problema algumas vezes. Eu já tratei dele. Deixe-me ver.
Essas aqui são as condições de contorno. Vamos ver se ele está atribuindo as condições iniciais. As condições iniciais ele entra depois, tá bom. Tudo bem, isso aqui está tudo certo. Aqui, ó. Porosidade, ele está falando que é 0,3. É 0,3 a porosidade. Então, vou colocar 0,3. Atribuir. Seleciono aqui minha superfície. Dou ESC. E o último são as tensões iniciais. Tensões iniciais, clico nele. Vou deixar tudo zero. Atribuir. Seleciono minha superfície. E pressiono ESC. Pronto. Esses três são necessários. Initial, incógnitas iniciais, initial unknowns, porosidade inicial, initial porosity, e as tensões iniciais. Senão o nosso problema ele acaba não rodando, tá? Vou close. E próxima etapa eu vou aqui em data e interval data. É o meu intervalo que eu vou rodar essa primeira etapa. Eu vou rodar meu programa, esse meu problema, em duas etapas. 2 intervalos de tempo que a gente chama. Ó, o primeiro intervalo de tempo, ele está com essas propriedades. Tempo inicial 0. Tá? O avanço que ele dá é 0,1. Que vai ser, o tempo inicial vai ser 0 mesmo. Vai ser em horas, que a gente vai querer que discretiza. E vai de 0 a 1 hora. Tá? O tempo inicial é 0. Aqui, ó, initial time step. Isso aqui é um intervalo de tempo inicial, que a gente vai pôr 0,1. Tanto o tempo final quanto o máximo em que ele vai avançar, a gente também vai colocar 1. Aqui vai ser tudo 1. Deixa eu ver, Advanced Options. Aqui o tempo intermediário eu também vou pôr 1, tá, pessoal? Essas propriedades, esse é o primeiro problema que a gente está abordando. Eu não vou entrar em detalhes com todos os parâmetros que é possível entrar no nosso modelo, pelo menos não nesse vídeo. Em vídeos futuros mais avançados, a gente vai tratar com bastante detalhe cada um dessas propriedades, dessas informações aqui. Nesse caso, não é o objetivo desse vídeo, é só rodar um problema inicial. Accept. E o meu segundo intervalo, vou clicar aqui, né, em New Interval. Eu estou criando um novo intervalo, e esse novo intervalo, o tempo inicial vai ser 1, então. O tempo inicial aqui é o tempo final do intervalo anterior. O intervalo anterior terminou em 1 hora, esse aqui começa em 1 hora. E ele vai até 2 horas, o tempo final. Ele também, o intervalo de tempo que ele vai avançando, tá? Que é o time step, ele fala passos de tempo que ele avança. Os passos de tempo vai ser 0,1. Tá ficando um pouco confuso, tá? O que eu estou falando. Então, vou usar passos de tempo. Então, aqui é o primeiro intervalo. São 2 intervalos, basicamente. 2 estágios que eu vou aplicar, que eu vou rodar meu problema. Estágio 1 e estágio 2. O estágio 1, que eu também chamo de intervalo de tempo, ele vai de 0 a 1 hora. E em passos de tempo de 0,1. Pronto, acho que ficou mais claro agora. No intervalo 2, ele vai de 1 hora a 2 horas em passos de tempo de 0,1. Ele vai de 1, depois ele vai para 1,1, depois 1,2, até no ponto intermediário aqui, que é 2 também. Aliás, o marco aqui é 2, né? Deixa eu ver o partial time step. Aqui no tutorial está um pouquinho diferente. É só a nomenclatura, mas não modifica tanto com as informações que a gente tem. Só a nomenclatura que ele utiliza, ali ele diz o partial time, o partial time step, e aqui é o máximo time step, que vai ser 1. Tá? É isso mesmo. Mas dessa forma. Vou aceitar. E aqui, nesse segundo intervalo, eu vou ter que aumentar as propriedades do meu material. Ele coloca aqui no segundo intervalo o nosso material aqui do solo, ó. Eu posso clicar aqui, tá, pessoal, para ele ir para baixo, ó. O que ele está dizendo? Que aqui é no segundo estágio da análise, que é no segundo intervalo de tempo. E aqui ele vai aumentar para 6.000. Tá? Deixa eu só ter certeza. Eu acho que é isso. Ele vai aumentar para 6.000. É isso mesmo, tá vendo? Ó? Ele vai aumentar para 6.000 modularidade. E aí eu salvo esse material. Ele já vai atualizar aqui dentro automaticamente. E depois tem uma outra condição aqui que eu preciso atribuir. Ó, que interessante. Eu também posso navegar entre os dados que eu estou entrando aqui pelo esse ícone,
que é basicamente um caderninho do bloco de notas. Você clica nele com o botão esquerdo, você pode modificar se você quer atribuir materiais, os dados do intervalo, os dados do problema. Nesse caso, eu estou aqui agora em condições. Eu vou aqui em linha de novo e eu vou aplicar uma carga aqui para baixo, tensões, tá? De 1 MPa. É bastante carga, tá? É uma carga considerável aqui para esse problema. Vamos ver se é isso mesmo. Eu acho que é, tá? A gente consegue comparar com o Bucinesc. Opa, acabei fechando tudo. Vou colocar um para baixo. Por que negativo? Negativo é para baixo. Se colocasse um positivo, ele estaria jogando para cima. Ele estaria com a carga de baixo para cima. Como é negativo, a carga está de cima para baixo, ele está então indo nessa direção. Atribuir, e eu vou atribuir exatamente nessa região. Clico nela e pressiono ESC. Pronto. Legal. Todos os meus problemas agora estão bem definidos, tá, pessoal? Vou aceitar tudo. Agora eu preciso gerar uma malha de elementos finitos que seja condizente com o problema que eu vou rodar. O que quer dizer condizente, né? Ela não pode ser nem muito grossa. Se essa malha for muito grossa, ela vai ter um erro muito grande acumulado. Se ela for muito fina, ela reduz, ela aumenta a precisão com o refinamento, só que ao mesmo tempo o tempo de análise aumenta muito, tá? Então a gente sempre precisa, o analista, encontrar um ponto de equilíbrio no refinamento da malha e ao mesmo tempo para você não entregar um problema com um nível de refinamento muito grosseiro, que vai ter, obviamente, se tiver muito grossa a sua malha, a resposta ela pode não ser confiável, ela pode perder muita precisão. Vamos lá. No caso, eu vou seguir exatamente o tutorial aqui no nosso caso. Ele tem até uma região de transição. Deixa eu ver. Ele explica aqui. Eu vou ver qual que é a malha que eu consigo gerar se eu simplesmente clicar aqui, ó. Dou ESC várias vezes. Conforme eu vou clicando, se eu quiser sair, eu posso dar ESC, que ele vai voltando. Ó, Geometry, Point, Number. Ah, eu errei. Clicar ESC, 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 que ele vai voltando. Vou clicar aqui, botão esquerdo em Mesh e Generate. Vou colocar um. Vou colocar um, bem pequenininho. Ah, não deu. É o meu guide, ele falou que está com problema. Até porque isso aqui está com 100 metros. Ok, não tem problema. Aqui está com 10, né? Vamos criar uma malha um pouco mais grosseira. Vou colocar 5 aqui. Vamos ver se ele consegue. Ele conseguiu. Ó, ficou dessa forma. Mas talvez não seja o tipo de malha que me interessa. Por quê? Eu quero refinar essa região. E por que eu quero refinar essa região? Porque essa região eu estou aplicando carga e vai ter o desenvolvimento do bulbo de tensões partindo dessa região aqui. Então eu vou refinar. Uma das formas que eu posso refinar é vir aqui em Mesh, clico no botão esquerdo, ó, Assign Size, botão esquerdo, Lines, clico, e aqui eu vou pôr 1. O tamanho das linhas aqui ele vai dividir em várias linhas com o tamanho de 1 metro. Aqui tem 10 metros, vai dividir em 10 linhas basicamente. Clico nessa linha e depois pressiono ESC. ESC de novo. Agora eu vou em Generate. A malha anterior ele está pedindo, posso deletar a malha anterior? Eu digo, pode, continua. E agora eu vou colocar até 10, colocar elementos maiores, 10. Legal, vamos ver. Girou 490 elementos triangulares, 280 nós. Tá vendo, ó? Ah, legal, ele concentrou mais essa região que realmente o que eu queria, tá? Posso até colocar uma malha mais grosseira nessa região mais distante. Vamos colocar 20. Vamos ver o que ele atribui para mim. Ó, mesmo assim ele continua concentrado na minha região de interesse, tá vendo? Que era realmente o que eu queria. Com base nisso, pessoal, agora eu vou rodar meu problema. Salvo ele aqui. Clique em Calculate. E depois Calculate. Ou aperto F5. Também não posso clicar aqui simplesmente e clicar F5 que ele roda. No meu caso, eu vou clicar aqui. Calculate. Está falando que gerou 4 arquivos. Se eu quiser ver o que está acontecendo, ele já terminou. Foi bem rápido, né? Ó, legal. Se eu clicar em pós-processo aqui, ó, ele rodou, ele já vai na visualização dos meus resultados de saída, tá vendo? Eu consigo visualizar agora as minhas tensões, eu consigo visualizar os meus deslocamentos, eu consigo visualizar o comportamento, porque o CodeBright, ele serve
realmente como uma calculadora que faz várias contas para mim. Ele é um processador, tá? É um programa de processamento numérico. Ó, quando eu clico aqui em cima, Result Window, é um arco-íris que está. Ele vai abrir essa janela para mim. Aqui eu vou clicar nos Results, eu vou em Counter Fill, ó, no Results, Control Fill. Clico no botão esquerdo. Ó, se eu clicar aqui em Displacements, deslocamento é um vetor, portanto eu consigo o deslocamento nessa direção, saindo do plano, ou mesmo o deslocamento total. Vamos ver o deslocamento em Y. Ó, o deslocamento é bem baixo aqui, né? Tem que ser. Tá certo, né? Ele não pode atribuir propriedades que ele não pudesse deslocar em Y nessa direção. Se eu colocar deslocamento em X, também. Os deslocamentos aqui, ó, tem que ser bem baixos, porque eu impedi ele de se locomover nessa direção, nessa região e nessa região. Ó, esse é os nossos deslocamentos finais, tá? Vou ver aqui no nosso tutorial se eu não fiz nenhum. Vamos ver, ele está mostrando. Ele não mostra, eu acho, os deslocamentos. Ele mostra. Os deslocamentos dele está em torno. Está um pouco diferente do meu, mas não tem problema. Como eu disse, o tutorial é um pouco antigo e a malha dele também não é exatamente a mesma que eu estou utilizando. É bem parecida, mas não é a mesma. E aqui a gente está com o entorno, só que é em metros, tá? O CodeBright ele sempre solta o resultado do deslocamento em metros. Então, estou deslocando quanto? Estou deslocando em torno de 2,5 cm, 2,6 centímetros. É esse deslocamento aqui. 2,6 centímetros. As tensões, vamos analisar as tensões, ó. Tem as tensões efetivas e as tensões totais. Vamos ver as tensões totais. Temos tensões em X, Y. Para a gente, como tem tanto peso gravitacional quanto as tensões que estão aplicadas nessa região, eu vou ver as tensões em Y. Olha a distribuição dela aqui para a gente. Ela tem uma concentração nessa região. E aqui as tensões, isso aqui é em MPa. Ou seja, isso aqui é em torno de 20 kPa. É só eu multiplicar por 1000 esses resultados. E aqui a gente tem uma tensão, isso é tensão de tração porque é positiva. Negativa é compressão. A nossa compressão aqui ela é em torno de 1,72 MPa. 1,72 MPa, ou seja, 1724 kPa. Está tornando essa região. Aí você pode falar, professor, mas eu quero saber quais são as tensões que estão atuando exatamente aqui. E não aqui embaixo. O que eu faço? Eu aproximo, aqui nessa região, clico no botão direito do mouse, ó, Label, Select On, Results On View. Clicando com o botão, então, direito aqui do mouse, ó, eu vou aqui em Label, Select On, Results On View. E eu seleciono quais elementos eu quero saber a tensão, ó. Vamos ver se eu consigo selecionar esse elemento. Ó, a tensão desse elemento é 1000 kPa, 1 MPa de compressão. Eu consigo selecionar inclusive uma janela e ele dá todos esses valores. Olha, tudo aqui é em torno de 1 MPa e ele começa a reduzir conforme ele vai afastando. Deixa eu fazer assim, né? Opa. Ah, professor, eu quero que apagar isso aqui. Eu clico com o ESC, tá vendo? Botão direito do mouse, Label, All Off. E aí ele tira essa seleção. Uma outra coisa que a gente consegue extrair também é tanto os deslocamentos ou as tensões ao longo da nossa profundidade. Tá? Como que a gente faz isso? No caso, eu vou pôr deslocamento aqui pra gente, tá? Clico no botão esquerdo, aqui em deslocamento, vou colocar o deslocamento total. Ou seja, eu vou traçar, tá? Em perfil, quais são os deslocamentos que eu estou tendo, ou seja, vai ter um deslocamento maior aqui, e esse meu deslocamento, ele tende a reduzir com a profundidade. Ó, até sendo zero aqui embaixo, tá? Como que eu faço isso? Eu vou aqui, ó, View Results. Ó, ele vai abrir essas janelas, e vou em Graphs aqui. Depois, aqui, eu vou em Line Graph, Displacement, e eu vou querer esse deslocamento absoluto. Displacement é deslocamento em inglês. Eu vou querer o deslocamento absoluto. Ó, entre com o ponto de início do nosso gráfico. Eu posso clicar.
ou eu posso realmente entrar com as coordenadas. Eu sei as coordenadas disso aqui. Vocês lembram? As coordenadas é 0 em x e 100 em y. É lá na ponta, né? E o último ponto é exatamente esse ponto aqui, ó, inicial, que é 0,0. Legal. Vamos ver. Ele está mostrando aqui, ó. Ele deixou bem pequenininho para a gente, mas é dessa forma que ele está evoluindo, ó. Ó. Aqui nós temos os nossos deslocamentos. Então lá, naquele primeiro ponto onde eu cliquei, o deslocamento ele é máximo, ele é em torno de 2 centímetros e 57. Não é exatamente 2,64 que ele não alcançou. É 2 centímetros e meio, mais ou menos, 2,57 centímetros. E aqui ele vai diminuindo, e ele vai chegando perto, na verdade ele chega exatamente em 0, ali na base, que é realmente onde eu fixei. Esses valores, pessoal, a gente também consegue inclusive salvar eles, tá? Se eu quiser. Ó, eu posso ir aqui em Files, cadê? Export, ó, Post Information. Aliás, não é ali não, desculpa, aqui em Graphs. Ó, é o gráfico 1, esse é o nome do gráfico, tá? Gráfico 1, Line Graph into DLT, que é esse gráfico que eu acabei de gerar. Você clica aqui, ele vai gerar um arquivo nesse formato, GRF. Esse formato você consegue depois importar ele para o seu Excel e editar os seus dados se você quiser. Tá bom? Uma coisa interessante, terminando esse vídeo, mas o que você pode fazer é também achar a solução de Bukowski, tá? Ou seja, da propagação das tensões que você aplicou ao longo da sua profundidade. Você tem essa equação, uma equação tradicional da geotecnia, todo mundo sabe, todos os geotécnicos, ou mesmo até os alunos, quando estão fazendo mecânica dos solos, eles aprendem a achar a equação, você consegue. No caso, para você essa carga que eu inseria de um MPa, você tem tanto o valor de A, que ele está dado aqui, e você varia ele com a sua profundidade. Você consegue inserir essa equação no Excel e depois comparar com os seus resultados. Tá bom? É uma coisa a ser feita. Fazendo daquela forma que eu fiz, mas no lugar de deslocamento, eu acho as tensões que estão distribuídas, importo aqueles valores e depois jogo para o Excel. Mas isso fica depois para um próximo vídeo. Tá bom? A gente então rodou o nosso primeiro probleminha aqui no CodeBright. Isso aqui é o pós-processo, é onde a gente visualiza os nossos resultados e é onde precisa realmente de um engenheiro mais experiente ou mesmo de um analista, ou principalmente um geotécnico, tá? Principalmente de um engenheiro geotécnico sênior, para ele fazer a tomada de decisões adequadas. Ou as próximas etapas, o refinamento de malha e assim por diante. É isso aí, pessoal. Até o nosso próximo vídeo, em que a gente vai abordar o problema hidráulico.